Olá, todos os nossos telespectadores, sejam muito bem-vindos novamente ao Business in Focus e agradecemos também aos nossos patrocinadores, em especial a JPEX. Dr. Lindoso, seja muito bem-vindo ao nosso programa e para a gente iniciar esse bate-papo descontraído contigo, eu gostaria de perguntar quem é o Dr. Lindoso? Quero, antes de responder a tua pergunta, quero cumprimentar todos que nos assistem, agradecer pelo convite, parabenizar pelo programa Business in Foco, dizer que vocês são um sucesso, eu acompanho e muito obrigado, me sinto muito honrado, viu, doutor Daniel? Muito obrigado. Convite. Olha só, quem é o Dr. Lindoso? É um jovem médico cristão, sonhador. Vim do Nordeste para São Paulo, fiz medicina lá na Federal, vim para cá para São Paulo para finalizar os estudos, fazer a residência médica, que é a especialização, e sonho por um mundo melhor. Esse, de modo resumido, esse é o Dr. Lindoso. Então é médico de formação, e veio para São Paulo fazer a residência e acabou ficando. Exatamente, um jovem médico cristão sonhador. Jovem médico cristão e sonhador. Muito Isso. bom. E por que essa paixão por São Paulo? Por que você decidiu ficar em São Paulo? Assim, eu amo o Maranhão, eu amo o Nordeste, mas sou verdadeiramente apaixonado por São Paulo. Até porque eu terminei a minha residência aqui, eu fiz em Sorocaba, no Banco de Olhos de Sorocaba. Fui aprovado em primeiro lugar em 2003. Foi quando eu terminei a faculdade na Universidade Federal do Maranhão e vim fazer a prova. Fui aprovado em Brasília, no Hospital de Base, e em São Paulo, na Unesp, Botucatu, no SUS, que é Jundiaí, e no Banco de Olhos de Sorocaba, que é a maior instituição de oftalmologia hoje do país. E uma das maiores da América Latina. Conheci a minha esposa aqui, Daniel. E hoje eu tenho 2 filhos, que é o Davi, de 12 anos, e tem a Isadora, de 7. Então, eu me apaixonei por São Paulo, tanto que eu conheci uma paulista, casei e me estabeleci aqui. Gostou tanto de São Paulo que decidiu ficar. Foi isso que aconteceu. Decidi ficar. Meus pais ficaram um pouco tristes com a minha decisão, porque na verdade eu saí de lá com a passagem comprada de ida e de volta. Então eu falei assim, pai, eu vou ficar lá 3 anos, que eram 3 anos a oftalmologia, que o período da residência, e volto em seguida. Ele falou, fechado, vem para cá para você poder ajudar aqui o nosso povo, ajudar aqui a nossa cidade, o nosso estado. Mas aí a gente faz planos, mas Deus tem outros para nós. Acabei casando, conheci a minha esposa em São Paulo e constituí a minha família. E para minha surpresa eu encontrei muito nordestino aqui no estado de São Paulo, na cidade de Osasco, onde eu resido atualmente. E me explica uma coisa, e essa pretensão, por que esse nome, Dr. Lindoso? Você não acha muito pretensão sua, não? Olha só, pessoal, eu sofro bullying desde pequenininho. É lindosinho pra cá, é lindosão pra lá, é feiozinho pra cá, é feiozão, é mais ou menos, enfim. Só para deixar claro pro público, pro pessoal que nos assiste aí do Business in Foco e todos, que Lindoso é meu sobrenome. É sobrenome de verdade. Era para ser Lindoso, abrasileirou, ficou Lindoso, é descendência portuguesa. E, enfim, eu agradeço a Deus todos os dias, porque o bullying podia ser maior. Se fosse feioso, eu estava arrebentado. Que espetáculo! E me conta outra coisa, de onde que surgiu esse anseio? Hoje você está vindo a candidato a deputado federal, né? Isso. E você hoje, sua base é Osasco, né? Isso. De onde surgiu esse anseio, essa vontade de servir a população? Porque você é médico de formação. Sou médico de formação. Né? Já servia também ali, né, seu propósito na medicina. E por que você decidiu seguir a carreira pública? Olha só para deixar claro, mas sendo objetivo. Eu tinha aversão à política. Se eu quisesse ser político profissional, eu tinha ficado no meu estado natal. Essa é a realidade. Eu sempre investi na carreira médica. Eu sou filho de uma professora que sempre me mostrou a importância da educação na vida das pessoas. E sou filho de um técnico em contabilidade. Então, assim, eu nunca pensei em política. Para falar a verdade, quando era o domingo da eleição, eu nem ia votar. Pagava multa lá de 3 e pouquinho, porque eu não queria perder tempo com isso. Eu vim para São Paulo, olha como as coisas acontecem. Depois que eu vim de lá para cá, me estabeleci aqui, eu comecei a me interessar pela política. Por quê? Pela questão da saúde. Eu acho um absurdo pessoas
que não tem competência, que não tem capacidade técnica, que não tem formação, comandar a saúde. Pessoas quererem decidir a vida das pessoas, de quem fica na fila de espera, de quem não fica, como é que funciona, como é que deve fazer, como é que faz. É um absurdo. Com isso, nós temos um aumento da morbimortalidade e pessoas acabam perdendo a vida por terem sido conduzidos de forma inadequada por pessoas que não têm conhecimento. Por isso que eu resolvi entrar na política. E no início você falou que você trabalhou também, né, prestou serviços ali no SUS, né? Sim. Trabalhou no SUS. Não, o próprio Sorocaba, o Banco de Olhos de Sorocaba, lá é fantástico. Quem não conhece, procure conhecer, veja lá a forma de atendimento deles. Quem tem, paga, quem não tem, é atendido da mesma forma, pela mesma equipe, na mesma sala, no mesmo equipamento, microscópio, equipamento de cirurgia, equipamento cirúrgico, com o mesmo produto, o mesmo soro, o gel, enfim. Só muda às vezes o staff, o médico que opera, mas o restante é da mesma forma. Isso em Sorocaba? Em Sorocaba. E qual que é a realidade hoje da saúde em Osasco? É um caos. Lá a fila de espera, por exemplo, de oftalmologia tem 30 mil pessoas. Então eu tenho certeza absoluta que dentro dessas 30 mil tem casos de glaucoma, que é uma doença grave, séria, que causa lesão irreversível na pessoa. Uma vez lesado, não tem mais como restituir. Aí vem a limitação do médico, aí vem a limitação humana. Aí só Deus para restituir a visão da pessoa. Então é um absurdo. Cardiologia também é a mesma coisa, quase 30 mil pessoas. Então um caos. Por isso que a gente quer intervir, para a gente poder colaborar e ajudar essas pessoas que estão sofrendo. Então hoje, Osasco, você entende que você poderia contribuir numa outro patamar, principalmente sendo médico, né? Então você entende que você conseguiria adotar medidas que pudesse contribuir com a saúde lá? Com certeza, absoluta. Eu estudei 12 anos. Eu fiz doutorado na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. Eu fui para fora do país, eu fui morar em Indiana, estudei no Cornell Research Group of America. Fiquei lá para fazer o pós-doc, acabei não concluindo o pós-doc, porque eu voltei para o Brasil, casei e aí acabei seguindo outro caminho. Então eu conheço, eu sei, eu tenho uma boa formação médica geral, de clínico geral e uma excepcional formação, modéstia à parte, de oftalmologia, inclusive com doutorado em transplantes de córnea, vendo a técnica convencional com a técnica laser. Então assim, eu sei e eu consigo diferenciar, separar casos de casos para poder ajudar as pessoas. Por exemplo, câncer. Você acha mesmo que um paciente com câncer, ele tem que ficar na fila de espera? Com suspeita que seja de câncer? O cara que tem que ter um olhar diferenciado. Não dá pra gente poder colocar ele na mesma, como diz o outro na expressão aí, na vala comum, todos iguais. Não dá. Temos que separar esse paciente. Então você entende, principalmente com esse olhar clínico que você tem como médico, que você poderia contribuir muito, é isso? Além do olhar clínico, além da minha capacidade técnica, além da minha formação, eu tenho boa vontade. Eu acho isso é importante, né? Tá bem intencionado, isso é importante. Porque às vezes o cara até pode não ter uma formação, mas ele pode ser bem intencionado, ter boa vontade e ele consegue resolver. Porque aí ele procura os melhores para ajudá-lo. Essa é a realidade. Então, eu uso até como exemplo disso o ministro Serra. Ele foi o melhor ministro da saúde de todos os tempos que eu conheço, enfim, que eu tive acesso, conhecimento de todos os ministros da saúde que passaram pela República. Por que você entende que ele foi o melhor ministro? Com qual parâmetro? Porque ele ouvia os técnicos, ele ouvia os médicos e ele via as necessidades. E ele conseguia resolver os gargalos. Por exemplo, ele fez os mutirões da saúde. Então assim, se eu tenho 30 mil, você acha mesmo que eu consigo atender 30 mil em 6 meses, por exemplo? Não, o que ele fez? Ele fez os mutirões para zerar a fila. Zerou a fila. Depois de zerado, ele manteve o atendimento estável. Certo? Atendimento todo mês. Ele via mais ou menos a demanda e ele conseguia, por exemplo, tinha uma demanda de 1.000 por mês. Então ele atendia 1.000 por mês. Se tivesse um pouquinho de aumento, ia ficar pouca fila, pequena fila, que no mês seguinte... Isso você pretende apresentar algum projeto nesse sentido para Osasco? Com certeza. Osasco, região e estado de São Paulo, eu tenho essa vontade hoje, que eu sou candidato a deputado federal. Então, a importância de você ter bons conselheiros. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Né? E principalmente você sendo médico, você tem também uma visão muito mais profunda do que qualquer outro candidato ali. Sim, com certeza. Até os reis, como o rei Davi, ele tinha um conselheiro, ele tinha um profeta que orientava ele, que ele pedia conselho, enfim.
Não acho vergonha para ninguém. Eu também quero. E eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade. E hoje você vai focar só em Osasco ou você pretende também expandir ali, por exemplo, essas medidas bem-sucedidas que você entende que funciona? Não, eu acredito o seguinte, eu moro em Osasco, é óbvio que eu quero ajudar a minha cidade. A cidade que eu escolhi para viver, que eu escolhi para morar, a cidade que meus filhos nasceram, a cidade que meus filhos crescem. Mas eu não posso ser egoísta, eu quero ampliar isso para o estado de São Paulo. Eu acho que a gente tem condições de ajudar o povo paulista da melhor maneira. Até porque a vida é o maior presente que Deus nos deu. E faz todo sentido, né? Porque às vezes a gente entende que uma medida é muito bem sucedida e isola ali, né? E São Paulo, né, com toda essa imensidão, com certeza precisa de pessoas capazes igual o senhor. São Paulo é o vagão da locomotiva. Então não dá, a gente tem que dar exemplo para o Brasil. Nós temos que, na verdade, mostrar para eles e eles nos ver assim, como a grande experiência que deu certo. Certo? Vou copiar São Paulo, porque lá as coisas funcionam, estão dando certo. Eu acho que se lá deu certo, nós vamos querer fazer aqui também. A gente não vai inventar a roda, certo? A roda já foi inventada, a gente só tem que fazer que a roda gire, certo? E por que você entende que tem esses gargalos? Por que você acha que a roda não gira hoje ali, principalmente na cidade de Osasco? Vamos lá, porque tem pessoas que não têm capacidade, com todo respeito. Essa questão política, essa questão de gente que carrega a bandeira, que fica lá para pedir voto para o candidato, ele ser o chefe, ele ser o coordenador e ele mandar naquele setor. Com todo respeito a quem carrega a bandeira, eu não estou dizendo que ele não tem que ter o espaço dele, ele tem o merecimento dele. Mas ele, se não tiver estudo, não tiver capacidade e também não tiver vontade, ele não tem como conduzir um serviço tão importante como o serviço da saúde. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos aqui de volta com esse entrevistado super competente e gostaria também de agradecer ao nosso patrocinador, a Lebaron, a sua concessionária de carros premium na Moca. Seja muito bem-vindo novamente, Dr. Lindoso. E para a gente dar sequência nesse bloco, eu gostaria de perguntar para o senhor quais são as suas propostas como deputado federal. Olha só, mas antes eu gostei aí da Lebaron. Eu acho que eu vou olhar meu carro lá. Tem que olhar lá, hein? Tem patrocinador desconto nosso, hein? Pra quem vê no Business em Foco, não? Tem desconto. Pode falar no meu nome lá que tem desconto na Lebaron. Fechado. Vou aí, hein? Vou aí. Olha só, a gente tem algumas propostas. Na nossa bandeira central é a saúde. Então, eu tenho como pilar central, sem esquecer de outras bandeiras, outros pilares que são importantes, como a educação, a questão da segurança. Mas eu costumo falar para as pessoas, inclusive para os educadores, professores, que eu não acredito em outra transformação da sociedade que não seja através da educação. Eu sou realidade, eu sou prova viva disso, porque eu vim de uma família humilde, simples, e eu acabei transformando a minha vida e hoje da minha família, como médico, com uma boa formação. Mas se você estiver doente, você não pensa em absolutamente nada que não seja restabelecer a sua saúde. E se você pega uma pessoa pobre, uma pessoa em situação difícil, que está doente, ou às vezes não é ela, é um filho, e que quando é o filho, é um neto, a família inteira adoece junto. E você busca um atendimento de saúde, busca um atendimento médico lá no seu município, na sua cidade, e ele não é atendido de maneira adequada, rapaz, é complicado. Teve um caso recente em Osasco, de uma criança de 1 ano e 2 meses que estava com meningite e foi diagnosticada com uma gripezinha, foi para casa, dentro de 3 dias, 72 horas piorou e foi a óbito. Então assim, propostas, projetos. Primeiro, fortalecimento do SUS. E não obstante isso, só fazer um breve corte aqui, se o filho adoece, a família, não obstante isso, adoece junto. Verdade. Em alguns casos param até de trabalhar. Isso influencia também na economia do município. Você imagina, olha só, eu tenho vários, eu como médico, é isso que às vezes falta para as pessoas, bom senso e você entender a situação das famílias.
tem gente, tem famílias que o filho está com leucemia, certo? É impressionante, doutor Daniel. Eles, muitas vezes, se afastam do emprego, ficam sem renda e se dedicam exclusivamente para o tratamento do filho. Alguns, inclusive, vêm do Nordeste para cá, para poder buscar o GRAAC, para poder buscar o INCA e por aí vai, certo? Então isso acaba virando um problema social, porque eles acabam não tendo sustento, porque eles largam tudo, porque a única coisa que eles querem naquele momento é salvar a vida do filho. Então nós, quando eu digo nós, me coloco aí como governante, no papel de governante, a gente tem que olhar isso, tem que ter um olhar sensível para isso. A gente não pode fingir que isso não existe, isso é real, certo? Então olha só, fortalecimento do SUS, respeitando os 3 pilares do SUS, que é universalidade, integralidade e equidade. O que é universalidade? É para todos. Integralidade, no todo. Você não tem como ver só a cabeça do ser humano, você tem que ver ele como um todo. E equidade, sem fazer distinção, sem fazer acepção de pessoas. Hoje o SUS as pessoas criticam muito o SUS e a verdade é uma só, né? Independentemente se tem convênio ou não, né? Se ela está em algum ambiente ali fora, toma um tiro, independente, para onde que eles vão primeiro? Para o SUS. Exatamente. Então o SUS hoje ele funciona, né? Com certeza, absoluta, funciona, mas tem alguns problemas, algumas peculiaridades, ele poderia funcionar melhor. Então, quais são os seus projetos concretos? O que você vai apresentar ali para corrigir essa deficiência na saúde? Por exemplo, primeiro, ver a questão do investimento, do orçamento e da forma como ele é investida. Nós temos uma coisa que eu falo bastante para as pessoas, é melhor você evitar que a doença do que tratar depois de doente. Sai mais caro e você coloca em risco a vida da pessoa. Como isso? Fala para mim, doutor, explica claro isso para mim. Muito fácil. Paciente hipertenso, aquele que tem hipertensão arterial sistêmica, tá? Se ele vai no posto de saúde, no postinho, o famoso UBS, e não tem médico clínico para atender, e não tem remédio para ele poder usar, daqui a pouco esse paciente vai ter um AVC, ele vai ter o famoso derrame. E aí, você imagina, ele vai ter um lado paralisado do corpo, onde ele já vai ter algumas sequelas, aí piora, ele, além de usar o medicamento, além de fazer o tratamento, o acompanhamento, ele vai ter que fazer fisioterapia, ele muitas vezes tem que fazer fono, e por aí vai. E vai acabar, vamos dizer assim, reservando uma pessoa da família para poder ficar com ele. Que aí já começa a ter os problemas da questão social, da questão e econômica também, né? Exatamente. Eu ia concluir com isso, questão social e econômica, socioeconômica. Outra coisa importante, planos de saúde. Tem uma máfia de planos de saúde no país, essa é a realidade. E tem muitas pessoas que eu conheço que eles fazem de tudo, Daniel, para poder pagar o plano de saúde, faz das tripas coração para poder pagar o plano, para não ter que, às vezes, submeter ao SUS. E aí, quando ele precisa do plano, ele paga o plano 10 anos, aí ele precisa do plano, ele acaba não sendo atendido da maneira adequada. Aí fica numa fila de espera, e espera não sei o que, e autorização disso, e glosa daquilo. Pô, nós vamos pedir respeito dos planos de saúde com os clientes, como eles chamam, que para mim são pacientes. Questão importante. Sem esquecer, saindo um pouquinho agora da saúde, sem esquecer da questão da educação. As pessoas ficam viajando às vezes, falam, muita bobagem. Porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, quem que é o coração do hospital? É o médico. O coração da educação é o professor, é o educador. E hoje não é valorizado da forma que deveria. Pois é, a minha mãe é professora, e eu falo isso, minha mãe trabalha em 3 empregos para poder ter um salário digno, para poder sustentar a família lá. Hoje, graças a Deus, só tá ela e meu pai, eu saí, minha irmã também, cada um segue sua vida, mas ela trabalha até hoje, ainda com 71 anos, em 3 empregos, certo? Pelos compromissos que ela tem. Então, assim, eu acho injusto isso, é muito injusto, nós temos que valorizar. E como é que você valoriza a primeira educação? Qual é a primeira mudança na educação? Valorizar quem realmente carrega o piano, que é o professor, é o educador. Como é que eu vou fazer escola? De que adianta eu ter escola bonita, não sei o que, TV de LED, como uns caras fazem aí, e computador disso, com Wi-Fi daquilo, que é importante, que nós vamos fazer. E o professor ganhando... Esquece do principal, que é o material humano. Claro, o professor não tá nem aí, daqui a pouco tá lá cansado, coitado, trabalhando em vários empregos, tendo que fazer um monte de coisa, ele acaba não tendo tempo de se qualificar e acabar passando melhor para o aluno, certo? Então, o primeiro ponto que nós temos que discutir de verdade no Congresso, e isso vai ser discutido, é valorização do professor, valorização do educador. E como é que você valoriza alguém? Só com o tapinha nas costas, dizendo, você é legal, você é importante? Como muitos fazem discursos
a educação é o professor, a mãe de todas as profissões. Para com isso, vamos valorizar ele, dar um salário digno para que ele possa viver bem com a família dele. Qual que é a sua visão sobre segurança pública? Segurança pública, da mesma forma. Olha só, os policiais militares, eles têm que ganhar bem. Você imagina uma pessoa que sai de casa, que tem esposa, que tem filho, ele sai de casa para ir trabalhar e não sabe se volta para casa. Eu tenho vários amigos policiais, vários, inclusive alguns são meus pacientes, e as esposas também. Então elas falam, meu marido sai 4 da manhã de casa e eu fico aflita todo dia, porque eu fico com medo de receber uma ligação. Quando meu telefone toca, eu tenho medo de que aconteça alguma tragédia, alguma coisa. E é a realidade, porque ele está lá, é no confronto diário. A gente não tem certeza do que vai acontecer. Então a mesma coisa, valorização e fazer um plano de cargos, carreiras e salários para eles, certo? Além de dar condições de trabalho e aumentar o efetivo. Eu acho que isso daí, a gente fazendo, já consegue avançar bastante na segurança. Da mesma forma, a questão do emprego. Tem muita gente desempregada, Daniel, hoje no Brasil. A pandemia veio, rapaz, como um tsunami. Então, o que tem de pessoas hoje, para mim, pedindo emprego, entregando currículo, inclusive no consultório, enfim, e me pedindo cesta básica. Quando a pessoa vem te pedir cesta básica, ela vem te pedir alimento, é porque a situação está crítica. Ninguém pede cesta básica para você para fazer graça. Porque gosta, né? Não, muito pelo contrário. Tem muita gente passando, sabe, em situação extrema. Se você abre lá a geladeira, não tem absolutamente nada. Enfim, nós temos que poder priorizar essa questão do emprego. Uma coisa importante são os jovens. Tem muito jovem que acaba não tendo acesso ao mercado de trabalho porque muitas empresas pedem experiência. Como é que você vai pedir experiência de uma pessoa que nunca trabalhou, cara pálido? Isso fala pra mim. Não faz sentido, não né? Faz sentido. O cara nunca desempenhou, ele está lá estudando e tal. Precisa entrar no mercado de trabalho, como foi o caso do meu pai. Por isso que ele formou em técnico em contabilidade rápido, porque ele era o mais velho dos filhos, e o pai, o meu avô, morreu cedo e ele teve que ajudar minha avó a sustentar a família e os demais irmãos. Então como é que ele vai fazer isso? Então vamos fazer um emprego já. Vamos tentar falar com empresas e não só público. Por que tem que ser só público? Vamos falar com as empresas privadas. Elas têm alguns benefícios e a gente pode fazer um bem bolado com elas. Isenções fiscais, diminuir um pouco os impostos, enfim. Tem Walmart, tem Big, tem Carrefour, tem iFood, tem McDonald's, tem um monte de empresa por aí. Estou citando algumas que me vieram na cabeça rápido, que você pode falar, você vai destinar 100 vagas de emprego aqui para a gente poder dar como emprego já, o primeiro emprego para os jovens, para eles virem ficar aqui 1 ano, 6 meses, 1 ano para adquirir experiência. E daqui ele poder escolher para onde ele vai ou de repente até se sobressai lá e fica, permanece. Da mesma forma, nós temos que dar oportunidades para aqueles de mais idade. Tem muita gente que fala, o cara está com 50, já era, está no final da vida. E tem muita gente entrando em depressão por isso. Muita gente, inclusive com formação. Eu vejo advogados fazendo Uber, certo? Então por que o Estado não vê isso? Aproveita, fala também com as empresas, vê um programa, certo? Tipo Segunda Chance, onde você aproveita esse profissional que acabou perdendo o seu emprego, até nessa questão da pandemia ou por outros motivos, dá uma segunda chance para ele poder entrar em outro lugar e demonstrar o trabalho dele. Eu acho que o governo tem que dar essa chance para essas pessoas. A gente tem que intervir diretamente na sociedade em relação a isso. Alguns, em breve, de modo resumido, um pouco daquilo que a gente pensa e do que a gente vai levar para ser discutido no Congresso. Muito bom esse bate-papo. E para quem deseja acompanhar um pouco mais o seu trabalho, qual que é o seu Instagram para poder acompanhar? A gente vai colocar aqui na tela. Qual que é o seu Instagram? DR Lindoso, Lindoso com S. Meu nome é Elisandro Lindoso, mas lá no Instagram, até a forma que eu sou mais conhecido, é DR Lindoso. É isso. Muito bom. E se você deseja acompanhar um pouco mais, com mais profundidade, né, segue lá nas redes sociais o Dr. Lindoso, candidato a deputado federal. E para finalizar o programa, gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, a Lebaron, a sua concessionária de veículos premium na Moca. E aguardo você no nosso próximo programa.